amigos e irmãos, quarto dia da leitura do 3x3, vamos lá? Capítulo 8, capítulo 9 e 10 de Mateus. O que nós temos aqui? Vamos relembrar o contexto. Jesus acabou de pregar e de falar o seu famoso Sermão da Montanha. Assim que ele desce do monte, ele realiza alguns milagres aqui para que os seus seguidores vejam que Jesus realmente é Deus, né? É Deus. E por que isso? Nós temos dentre os milagres descritos no capítulo 8 e 9, nós temos um específico que é o paralítico. E Jesus perdoa os pecados deste paralítico. Então, quem pode perdoar pecados senão Deus? Os fariseus perguntam isso, né? Em outro evangelho registra. E de fato, ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. E Jesus, com isso, ele prova que ele perdoa pecados e com isso prova que ele é Deus. E logo após, né, nós temos aqui alguns milagres descritos. Olha só, nós temos capítulo 8, o leproso, nós temos o centurião de Cafarnaum e temos a sogra de Pedro. Primeiramente, 3 curas físicas. Essas curas físicas, 3 relatadas aqui a princípio, mostram que Jesus cura qualquer tipo de pessoa. Um leproso excluído da sociedade, tanto um leproso quanto um centurião, um chefe de um grupo de soldados, um homem importante, que tinha destaque. O evangelho de Lucas vai dizer que ele era um homem que ele era bem visto pelos judeus, ele tinha construído uma sinagoga para eles, era um homem rico. Então, tanto um leproso excluído quanto um centurião rico são alvos da misericórdia de Jesus, da mesma forma como uma mulher também era mal vista na sociedade, as mulheres. Jesus cura e é registrado aqui. Depois tem um registro de como nós devemos seguir a Jesus, capítulo 8, né? Negar aquilo que muitas vezes nós gostamos, que é o conforto físico, né? Isso afasta muitas pessoas. Nós vemos aqui que pessoas desistiram de seguir a Cristo quando viram que Jesus muitas vezes não oferece conforto e muitas vezes ele quer de nós que nós abandonemos o nosso passado. E isso realmente afasta as pessoas. Depois ele tem 2 milagres aqui interessantes, que ele apazigua a tempestade, e aqui os discípulos começam a ter mais temor ainda. Ele fala assim, olha, quem é esse homem que acalma até a tempestade, né? E essa luz começa a acender. E depois ele cura 2 endemoniados ali da cidade de Gadara. O evangelho de Marcos e Lucas relata apenas um, ou seja, eram 2 endemoniados. Mateus relata 2. Os outros evangelhos focam apenas naquele que estava pior, né? Então não tem contradição aí, é apenas uma descrição. Um evangelho foca aqui nos 2 endemoniados, que eram 2, e o evangelho de Lucas fala assim, olha, tinha um endemoniado. Realmente, tinha, onde tem 2, tem 1, né? Então não há contradição aqui. Capítulo 9 começa com o paralítico de Cafarnaum, que nós vemos aqui uma prova da divindade de Cristo, que Jesus perdoa pecados, né? E nós vemos aqui a vocação de Mateus. Mateus descreve como foi a sua chamada. Interessante que Mateus não se chama de Levi. O nome de Mateus era Levi. Outros evangelhos vão dizer isso, e aqui nós vemos Mateus se intitulando de Mateus, né? Ele é o nome que ele recebeu depois de Jesus o recrutar. Então Mateus se enxergava como uma nova criatura. Mateus significa presente de Deus, né? Então é oferta de Deus. Então ele se enxergava assim. Os outros evangelhos não, focam apenas no Levi, que significava união, mas aquele nome que ele tinha recebido, Mateus vivia assim. Isso ressalta para nós a importância de vivermos não como que os outros nos enxergam, mas como Deus nos chamou, né? Então como que Deus te chamou aí, né? Qual que é o nome que Deus tem te dado? Tem muitos: filhos de Deus, vitorioso, mais que vencedor, herdeiro da vida eterna. Então você se enxerga assim? Depois Jesus explica por que no capítulo 9, por que os discípulos dele naquela época não estavam jejuando, porque o jejum era para ouvir e buscar conhecer a voz de Deus, sentir a presença de Deus. E Deus estava de fato presente fisicamente com os discípulos, então não havia necessidade de jejum naquele momento. Depois vem a cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue e a cura de 2 cegos e um mudo. E ele finaliza o capítulo 9 com aquela famosa frase, né? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Nada muito assim complicado teologicamente, como no Sermão da Montanha, aqui no capítulo 8 e 9, mais relato de fatos mesmo, né? Agora no capítulo 10, Jesus chama os seus 12 apóstolos, né? Vamos destacar aqui o nome deles, né? Nós temos aí os 12, Pedro, André, Tiago, João. Preste atenção que nós temos 2 Tiagos, né? Tiago, o irmão de João, e outro Tiago, chamado de filho de Alfeu.
Nós temos também dois Simões, nós temos o Simão Pedro e temos o Simão Cananeu, que é chamado de Simão Zelote. Zelote era uma seita na época de pessoas que queriam revolução contra Roma. E olha só que interessante, Mateus era um funcionário de Roma, porque ele era cobrador de impostos. Agora Jesus une esses dois extremos políticos, né? Como se fosse hoje em dia esquerda e direita. Jesus une essas pessoas, eles abandonam as suas ideias antigas e agora servem a Cristo, sem ressentimento, sem brigas, depois do arrependimento e mudança e renúncia do passado. E aí vem uma série de instruções para como os discípulos devem agir ao pregar o evangelho. E detalhe, isso aqui não é só para os 12 não. Jesus vai dizer, olha, quando vocês saírem aqui, a princípio vocês não vão falar com os gentios, vão falar só com os israelitas. Jesus começou seu ministério em Israel e para os israelitas, para dali expandir para o mundo, né? Então ele instruiu isso, ele vai dizer, olha, curem os enfermos, expulsem os demônios, enfim, várias instruções práticas aqui. Só que não é apenas para os discípulos, porque ele vai falar assim, olha, vocês vão ser presos, vocês vão ser odiados. E de fato, nenhum desses discípulos aqui, nessa época, foi preso ainda. Então isso aqui se estende para quem? Para a igreja, né? A igreja, em todas as épocas, foi perseguida, foi entregue pelos seus pais, por irmãos. E Jesus traz aqui um texto de Mateus capítulo 10, aqui no versículo 34, que ele fala assim, olha, não achem que eu vim trazer paz ao mundo, não, eu vim trazer espada. Olha só, né, o Jesus do mundo, esse Jesus aí que nós não sabemos se é o verdadeiro, né, porque o Jesus que não é assim, esse Jesus é só paz e amor, mas o Jesus da Bíblia, ele é um Jesus que traz divisão entre pais e filhos, né, e Jesus fala assim, olha, se estiver acontecendo isso, e você preferir o seu pai do que a mim, você não é digno de mim. Se tiver alguém entregando, sua esposa, sua mãe, seu filho, te entregando e te denunciando, e você preferir ficar com a família, você não é digno. Então, quando nós sofremos perseguição por causa de Cristo, devemos permanecer firmes. E ele termina o capítulo 10 dessa maneira. Interessante, vamos relembrar aqui o que Jesus disse antes. O primeiro registro de Jesus é arrependei-vos. A primeira palavra que ele falou está lá no capítulo 4, versículo 17. Então, o primeiro passo para ser seguidor de Jesus, arrepender. Depois ele vem com o Sermão do Monte, capítulo 6, 5, 6, 7. E depois ele apresenta milagres e agora ele envia. Ou seja, para nós servirmos a Cristo, primeiro nós temos que arrepender. Olha só, a pregação já começa aí. Nós nos arrependemos, depois nós ouvimos as suas palavras, depois nós reconhecemos que ele é Deus quando vemos as suas maravilhas e por último nós somos discípulos. Amém? Qualquer dúvida, chame no PV, chame lá no Instagram. Que Deus te abençoe.